Sejam bem-vindos ao Open Tecno, pessoal. Hoje vou mostrar um smartwatch que monitora dados físicos de vários esportes de alta intensidade, como por exemplo surf, mergulho, escalada em montanha, escalada. Ele mede a altitude, subidas, descidas e variações de pressão que indicam tempestades. Enfim, ele mede um monte de coisas para a gente. Além disso, toda a atividade física diária ou ações como jogar pádel, ténis, andar de bicicleta ou correr. Trata-se deste relógio que eu estou usando no pulso, que venho testando há vários dias e pelo qual vamos começar explicando algumas características técnicas interessantes. Vamos lá. O relógio é este e, como vocês podem ver, é um relógio com mostrador circular, pesa 71 gramas e tem uma tela de 1,32 polegadas. Depois eu vou falar sobre a tela, porque a verdade é que a tela que este relógio traz é muito boa. Como vocês estão vendo, o design é bastante chamativo, principalmente pela pulseira, essa de silicone que temos, que vem equipada principalmente essa na cor laranja. Depois temos outra mais discreta na cor preta, que vem adicionalmente na caixa. Mas enfim, a verdade é que esta aqui fica bem legal no pulso, para vocês verem como fica e ficaria desse jeito. Como vocês estão vendo, no lado direito temos 3 botões. O principal, a coroa principal, que serve para nos deslocarmos verticalmente, depois pelos menus. Além disso, ele abre o menu principal com todos os aplicativos do relógio. Depois temos o botão de voltar, que é este aqui em cima, e depois um botão adicional que serve para aplicativos, como por exemplo, o cronômetro para as funções adicionais. Vamos começar a falar sobre a tela. Uma tela com 466 x 466, totalizando 460 megapixels e densidade de 353 ppi. Além disso, temos 60 Hz de taxa de atualização, o que faz com que os movimentos sejam super fluidos e um brilho máximo de 1500 nits, o que é uma coisa absurda. Estamos no verão e essa tela ao ar livre fica ótima. Além disso, o manuseio é bem fluido. A verdade é que ele não perde nenhum toque do dedo. Diferente de outros relógios, que talvez você precise apertar um pouco a tela, aqui não precisa de pressão. Aqui tudo se move super fácil e, na verdade, as cores estão muito legais. Todas as animações parecem fluidas. Não tenho nenhuma reclamação sobre essa tela, que é muito top. Este Mibro GS Explorer S tem um processador dual-core, que é o responsável por fazer com que todas as animações rodem super fluidas. Com só 60 Hz de tela. Além disso, uma coisa muito boa desse relógio e que realmente me surpreendeu foi a duração da bateria que ele oferece. A 460 mAh oferece até 50 dias de uso básico, como usar no pulso e ver as horas rapidamente. Depois ele oferece 20 dias de uso nas atividades diárias, tipo assim, por exemplo, ativar o modo academia por 1 hora para treinar como ontem, conferir ocasionalmente. O oxigênio no sangue também, o estresse, que nos ajude, por exemplo, a fazer 1 minuto de relaxamento com respirações. Com isso, dura cerca de 20 dias, posso confirmar, porque eu carreguei até 100% e em alguns dias usei apenas 22% da bateria, o que é muito bom. Isso é uma grande vantagem, por exemplo, sobre o relógio Apple, que acho que precisa ser carregado diariamente, certo? Além disso, explicarei que teremos um modo para rastrear via sistema de posicionamento global alguns pontos por onde passarmos. Dessa forma, usando o sistema de posicionamento global de forma contínua, ele duraria 25 horas, ou seja, mais de um dia nesse modo. O que me surpreendeu neste 17 especificações militares da norma 810H 2019, garantindo funcionamento entre menos 30 e 70 graus, que é resistente a baixas pressões, que também é resistente a altas pressões, que depois vou explicar para vocês. Podemos mergulhar até 30 metros de profundidade, que também é capaz de resistir a impactos, vibrações, contaminações com fluidos químicos, enfim, há várias coisas que podem acontecer enquanto estamos praticando um esporte. Isso sem fazer com que este relógio seja especialmente pesado ou incômodo, já que é igual aos outros smartwatches que testamos no canal. Ele tem dimensões quase idênticas e a sensação no pulso é igual. O que diferencia o MIBRO GS Explorer de outros relógios que já mostramos no canal. Principalmente, por exemplo, a questão das subidas e descidas, seja quando estamos em uma montanha ou quando estamos no mar fazendo mergulho. Neste caso, ele será capaz de reconhecer se estamos descendo muito rápido ou subindo muito rápido, ou até mesmo através do barômetro que ele tem incorporado. Detectar rapidamente variações na pressão atmosférica pode nos avisar com antecedência sobre tempestades. E no caso de estarmos ao ar livre no meio da montanha, bem, que a gente tenha um tempo de reação para se abrigar. Tudo isso é feito para garantir a segurança ao praticar esse esporte radical.
Além disso, muitos devem ter pensado que algumas telas podem não ser visíveis debaixo d'água, como eu disse. Esta tem 1500 nits garantindo brilho excepcional até sob luz do dia. A tela Active Matrix Organic Light Emitting Diode tem pretos e cores bem contrastantes e com esse brilho permite ver claramente as informações até debaixo d'água. Agora, coisas mais específicas, por exemplo, se estivermos na montanha, ele poderá nos rastrear por sistema de posicionamento global nos pontos que passarmos e marcar waypoints, facilitando caso nos percamos. Podemos usar o relógio para voltar diretamente a um ponto anterior, se desejarmos. E ele usaria o sistema de posicionamento global para nos guiar. Enquanto fazemos essas atividades, ele pode nos dar uma bússola, medir batimentos ou oxigênio no sangue. Entre outras coisas, como por exemplo medir o descanso durante a noite ou o estresse que acumulamos. Além disso, o sistema de posicionamento global tem a possibilidade de nos posicionar através de banda dupla de sistema global de navegação por satélite para nos fornecer uma localização mais precisa. Este dispositivo nos permite nos posicionar através do sistema de posicionamento global BeiDou, Navigation Satellite System, Global Navigation Satellite System, GALILEO e quase Zenith Satellite System e garante uma localização em menos de 10 segundos. Como falei, a bateria com o sistema de posicionamento global ligado dura 25 horas seguidas, o que é ótimo. Agora vamos ver como esse relógio funciona na vida real. Vou mostrar para vocês os menus, como ele faz o rastreamento, por exemplo, dos exercícios, e também vou mostrar para vocês o aplicativo móvel, que é capaz de se conectar com aplicativos como o Strava ou, por exemplo, o Saúde da Apple. Vamos analisar a interface do relógio, suas possibilidades e como exibe os dados diariamente. E como podemos começar principalmente os treinos, também diretamente pelo próprio relógio, porque para pouquíssimas coisas vamos precisar do celular. Então venham comigo que eu vou mostrar para vocês a tela inicial. A tela inicial, na verdade, eu coloquei essa aqui, que eu achei legal, porque olha, eu posso colocar vários fundos personalizados com um simples toque. No entanto, vocês podem personalizar do jeito que quiserem, dessa forma, e colocar, digamos, algumas capas, por assim dizer, um pouco mais tradicionais. Gosto dessa porque ele mostra a temperatura do meu celular e localização. Os batimentos por minuto que ela vai medindo de tempos em tempos de forma inteligente. E também o exercício que eu fiz hoje, dei 9.500 passos e queimei 1.800, que é o que mais podemos fazer. Bem, daqui temos acessos rápidos, por exemplo, para usar a tela como uma lanterna, que pode até ser de várias cores. Podemos bloquear para que, ao entrar na piscina, a tela não se mova sozinha. Podemos ajustar o brilho conforme o horário ou ativar modos de não perturba para evitar incômodos. Notificações. Como as notificações aparecem? Basta deslizar para cima. Aqui vocês veem que aparece tanto do Gmail quanto do WhatsApp ou Instagram. À esquerda vemos alguns widgets, como o de clima, que permite acesso mais detalhado. Ver qual é a temperatura máxima, mínima, índice ultravioleta, como vai ficar nas próximas horas ou, por exemplo, como vai ficar nos próximos dias. Está bem completo. Outros dados, batimentos cardíacos medidos há 16 minutos, 77 BPM e oxigênio há 48 minutos com 97% de saturação. O sono da última noite ou, por exemplo, a que horas amanhece e anoitece. Hoje temos 15 horas de luz. Essas cores aqui embaixo abrem todos os apps. Algumas coisas lembram muito a interface da Apple ou são parecidas com ela. À direita temos outros atalhos, como por exemplo, para começar um treino de corrida, uma caminhada na rua, ciclismo ou por exemplo, esportes de raquete, como pode ser o padel, no qual dizemos de que lado queremos segurar a raquete e dessa forma começamos o treino. Há também outros atalhos, como este que informa quando completamos os anéis do dia. Aqui temos acesso direto a um relaxamento por respirações, em que ele orienta a inspirar ou expirar. Ou, por exemplo, alguns atalhos para o stress que temos, as horas que dormimos e o oxigênio no sangue. Entre outras, como por exemplo, o tipo de recuperação ou de treino que estamos fazendo. Agora, a parte importante é toda a questão dos aplicativos. Bom, muitos eu acabei de comentar, como por exemplo o tempo. Aqui podemos ver de novo o tipo de treino que fizemos hoje, por exemplo, o stress que temos. Ele calculou que tive um pouco de stress em alguns momentos do dia, depois fiquei mais tranquilo. Ele diz que 71% do dia foi normal, mas são só estatísticas. É possível controlar a música do celular aqui enquanto treinamos na academia? Alarme, relógio mundial, o brilho da tela, que eu já mostrei para vocês, ou, por exemplo, astronomia, que, bom, engana, parece mais interessante. Mostra quando amanhece, anoitece e há algumas coisas sobre a Lua. Ou, por exemplo, quanta Lua veremos hoje. Também podemos configurar as marés, localizar o dispositivo ou abrir a bússola para a orientação. Agora não me pediram para calibrar, mas às vezes pode pedir. E aí nos diz, bom, em que orientação estamos? E aqui a altitude, 659 metros, fica Valladolid. Podemos controlar a câmera mesmo gravando pelo celular.
outras coisinhas, como por exemplo cronômetros, calculadora, que está bem legal e, bom, nos permite aqui fazer alguns cálculos básicos. Calendário, que também está com um visual muito bom. Clonar cartões Near Field Communication, o que pode ser interessante, embora no meu caso eu não tenha conseguido fazer isso. Pois, bom, os cartões que eu uso no meu dia a dia, suponho. Assistente de voz, isso é super interessante. Permite que a gente use a Siri diretamente do relógio. Então, se quisermos enviar um WhatsApp ou ligar para alguém, podemos fazer isso. Vamos analisar mais a fundo o tema de esportes. Anéis como os da Apple, por exemplo, mostram se cumprimos metas de movimento, atividade e passos que definimos. Aqui também mostra melhor em que horário fizemos mais exercícios. Nos esportes podemos fazer várias coisas. Caminhadas, escalada, piscina, corrida ao ar livre, ciclismo, padel, caminhada em academia, remo ou treino livre. No qual, por exemplo, ele monitora nossos batimentos cardíacos e, bom, a intensidade com que estivemos fazendo os exercícios, que depois veremos melhor no celular. Coisas interessantes, como medir batimentos cardíacos, percebi que é bem preciso. Ao longo do dia, bom, tive uma máxima de 127 e uma mínima de 51, suponho, que enquanto dormia. E as medições de oxigênio no sangue à noite falharam um pouco, acho que porque coloquei o pulso em uma posição estranha e mediu errado. O restante do dia manteve entre 97% e 98% de oxigênio no sangue, sem problemas. Agora, por exemplo, os treinos. Aqui podemos ver isso de forma bem rápida. Ontem corremos na esteira 2,47 km. Vocês vão ver que as quilocalorias e os batimentos cardíacos batiam bem com os da máquina. Ele pergunta, a quanto corremos? Cerca de 12 minutos por quilômetro, entre 12 e 23. Nosso melhor ritmo foi 8 minutos por quilômetro. A velocidade média foi cerca de 5 km por hora, mas com muita inclinação. Neste treino, demos 3.000 passos com cadência de 98 por minuto. Durante este treino, então, bem, os batimentos, a média foi de 130, principalmente para perder gordura, que era o que me interessava neste treino. E bem, diz que precisei de 16 horas de recuperação, o que eu acho que não é totalmente verdade. Por último, temos a parte da exploração ao ar livre, que é isso que eu falei para vocês, que nos permite fazer um acompanhamento. Por exemplo, se a gente for para a montanha, então, através do sistema de posicionamento global, aqui podemos começar, digamos assim, uma experiência na montanha. Assim, basta dizer, quero marcar um waypoint. Ele registra com data e hora em que estivemos lá. E podemos dizer, aqui estava o carro, ou tínhamos montanhas, ou havia uma estrada, ou um lugar para beber água. Podemos colocar por cores e salvamos. Aqui mostra a velocidade em quilômetros por hora a que estamos nos movendo, mas agora não estou me movendo, não percorremos nenhum quilômetro. Também nos dá atalhos para o horário do pôr do sol e do nascer do sol. Nos dá uma bússola e também, bom, para onde que estamos apontando. E atalhos para o barômetro ou o oxigênio no sangue. Vocês podem ver que a altitude está constante. Ele informa que estamos a 937 hectopascais, cerca de 658 metros. Nos afastamos do ponto inicial e agora podemos marcar. Por exemplo, o outro diz, aqui está o carro estacionado. Vamos colocar em roxo e já marcamos. Então aqui teríamos agora os diferentes pontos que fomos salvando. Por exemplo, o de beber água, que está a 89 metros. E agora, como vocês estão vendo? Por exemplo, se quisermos ir ao primeiro ponto, que era o azul, o de beber água, simplesmente vamos até esse. Mapinha, clicamos no pontinho azul. Ele nos diria que estamos a 89 metros e precisamos ir à esquerda, exatamente onde colocamos o ponto anterior. Como vocês podem ver, agora está me dizendo que o ponto está bem atrás de mim. E se eu for me movendo, ele continua me indicando para que eu vá naquela direção o tempo todo. Agora, uma coisa que sempre me dói muito, mas precisamos testar a resistência a impactos deste aqui. Por que falei das certificações militares dele? Veja o que ocorre se ele cair, por exemplo, em um campo. Já é estranho ele cair do nosso pulso. Mas olha, para vocês verem que não acontece nada com o relógio, absolutamente nada. Não tem nenhum arranhão. Da mesma forma, ele vai aguentar ser submerso, como eu disse antes, até uns 30 metros. Eu não posso agora mesmo mergulhar a 30 metros, mas, enfim, é só para vocês verem que se eu colocar na água não vai acontecer absolutamente nada com ele. Vou mostrar que a tela continua funcionando perfeitamente. Mesmo com os dedos molhados, ela funciona bem. O aplicativo é o seguinte, basicamente se divide nessa tela inicial, onde nos dá todos os dados. Vocês vão ver, ontem dei 4.400 passos e fiquei ativo 26 minutos fora da academia, onde passei ainda mais tempo. Depois ele me diz que essa semana eu dei 7.100 passos por dia. Bom, ele faz algumas médias para mim. Vamos ver o dia de ontem, por exemplo.
O treino de ontem durou cerca de 38 minutos em formato livre, queimei 180 calorias e mantive média de 94 BPM. Aqui ele traz mais detalhes. Bom, então, de tempo de recuperação foram cerca de 10 minutos e eu fiquei na fase de aquecimento em relação aos batimentos cardíacos por 13 minutos. Depois, na esteira, fizemos 2,47 km em 30 minutos e já recebemos mais dados. Este gráfico mostra a média de 130 batimentos usados para aquecer, queimar gordura por 12 minutos e em atividade aeróbica por 14. A cadência média foi de 98 passos por minuto e o ritmo de 12 minutos por quilômetro. Depois, no aplicativo, ele registra diariamente os batimentos mais ou menos que temos. À noite tive 51, o mínimo e pouco depois de levantar, às 127, provavelmente pela pressa para ir trabalhar. Mas enfim, ele vai registrando nossos batimentos ao longo do dia. Da mesma forma, também vai medindo o oxigênio no sangue, que podemos ver nessas barrinhas aqui. Depois também tem o sono. Hoje eu dormi cerca de 6 horas e 40 minutos, sendo 2 horas e 43 de sono profundo, 2 horas e 36 de sono leve e movimento rápido dos olhos, que eu não sei exatamente ao que se refere. 1 hora e 21 minutos. Entendo que foi quando eu estava um pouco mais acordado. Quanto ao estresse, está normal. Não sei como ele mede isso, mas acredito que faz corretamente. Aqui nos dá, bom, uma pequena tabela e me diz que 72% do tempo do dia eu estive sem estresse, de uma maneira normal. Depois podemos registrar também coisas como o peso ou, bom, outras coisas, como por exemplo a carga dos treinamentos. O que considera que eu fiz? Bom, com base, suponho que nos dados que eu coloquei no aplicativo. Aqui podemos configurar para medir automaticamente nossos batimentos por minuto. O oxigênio, o estresse, bom, tudo isso ele faz de forma completamente automática. E podemos, bom, também configurar algumas outras coisas. Por fim, se quiserem compartilhar seus dados com o app de dados da Apple, basta ativar todas as permissões aqui. Este Mibro GS Explorer S eu comprei na loja oficial da Mibro por um preço base que parte dos 150 €, mas no lançamento vocês vão ter um desconto de 20%, além dos 10% que vocês já vão conseguir. Com o cupom que deixarei na descrição do vídeo, vai ficar muito em conta para um relógio tão completo. Dito isso, qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem deixar aí embaixo nos comentários. Se gostou, deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo.